pessoal! Hoje vamos dar continuidade à aula anterior sobre custos de materiais e equipamentos. Hoje vamos fazer dois exercícios envolvendo o custo de material e como compor custo de equipamentos. Então, primeiro vamos ver um exercício prático de orçamento de material. O exercício que nós vamos fazer agora é fazer a cotação de uma porta termoacústica, tá? Então, uma porta como vocês estão vendo aí nessa foto. E aí, eu vou trazer para vocês 3 cotações reais do mercado de uma porta desse modelo. E aí, nós vamos fazer o exercício envolvendo essa cotação. Então, primeiro, a primeira proposta de orçamento dessa fornecedor A, nós vamos chamar aqui, eu tirei o nome da empresa, né, os contatos, e temos aqui a proposta do orçamento dela. Então, temos a especificação da porta, que tipo de porta que é, porta acústica, em madeira, modelo de abrir, com 2 folhas de giro, com dupla chapa em MDF, com 75 mm de espessura, recheada com lã de rocha e manta de borrachas de alta densidade, acabamento com revestimento fundo para receber pintura. Essa é a especificação dessa porta. O valor total é de R$ 58.000 essa porta. E nessa proposta, ele coloca o valor do frete, R$ 3.500. O prazo para entrega, 60 dias. A forma de pagamento, à vista. A instalação, para fazer a instalação, R$ 5.000. E a validade dessa proposta é de 30 dias. Vamos ver as outras propostas. O fornecedor B, não tem aqui a especificação, mas vai ser a mesma especificação dessa primeira aqui. O fornecedor B passou um valor de R$ 72.000, com a validade da proposta para a data de 4 de julho. O tempo da fabricação, 30 dias depois de fechado, né? O valor do transporte não está incluso, tá? E aí tem que ser a parte. E aí está colocado aqui que é o frete do tipo FOB. Que nós vimos na aula passada o que significa. O valor da instalação também não está incluso, deve ser combinado. E as condições de pagamento em 2 vezes, sendo um sinal e o restante na hora da entrega. E a forma de pagamento pode ser depósito, bancário, cheque ou cartão de crédito. Ok? E a terceira cotação, o fornecedor C, deu um valor de R$ 66.350. A validade da proposta, 20 dias. Prazo de entrega a combinar, não foi especificado. As condições de pagamento, 3 vezes sem juros. E a forma de pagamento pode ser depósito, cheque ou boleto. Tá? Aqui é para uma porta só, apesar que está escrito aqui 4 peças. Mas todas essas 3 cotações é para uma porta só, nós vamos considerar assim, tá bom? E aí, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Nós temos que ver todos aqueles parâmetros que nós colocamos na aula passada, que são especificações técnicas, unidade de embalagem, quantidade, prazo de entrega, condições de pagamento, validade da proposta, local e condições de entrega e despesas complementares. Então, para cada um daqueles fornecedores, eu vou relacionar cada um desses parâmetros aqui. Por quê? Para poder depois eu conseguir padronizar e homogeneizar as minhas cotações. Porque a gente viu que cada um dos fornecedores tem algumas especificações desses parâmetros diferentes. Então, no caso da especificação técnica, todos os fornecedores têm a mesma especificação, que é aquela que nós vimos lá, que o fornecedor A colocou, mas serve para todas.
A unidade de embalagem também serve para todos os fornecedores, porque é uma porta só, uma unidade, né, e ela vai vir embalada unicamente. A quantidade é uma para todas. O prazo de entrega, aí aqui difere. O fornecedor A passou 60 dias, o B 30 dias e o C a combinar. As condições de pagamento, o fornecedor passou à vista, o B 2 vezes e o C em 3 vezes. A validade da proposta, o fornecedor A passou 30 dias, o B passou uma data final, 4 de julho, e o C 20 dias. O local e condições de entrega, o fornecedor A passou o valor do frete à parte para ser entregue na obra. O fornecedor B colocou que o frete não é incluso, é por sua conta, ou seja, o frete FOB. E o fornecedor C diz que o frete vai estar incluso no valor que foi passado e entregue na obra. E as despesas complementares, então todos eles vão vir de fora do estado, então todos eles vão ter o ICMS e o B ainda vai ter o frete FOB, tá ok? Então, aí agora o que a gente tem que fazer? Depois de relacionar tudo isso para todos os fornecedores, nós vamos colocar aqui para comparar os valores, né? Então, como nós vimos na aula passada, nós temos aqui uma tabelinha com os valores do fornecedor A, B e C, né? O fornecedor A me passou o valor da instalação e do frete à parte, mas considera no orçamento. O B não está incluso, nem instalação nem frete. O C está incluso já no valor do fornecimento. Então, nós temos que colocar aqui, para poder padronizar e homogeneizar essas cotações, temos que colocar aqui quanto que custaria a instalação e o frete no caso do fornecedor B, né? Que é o que está faltando. Então, vamos colocar aqui os valores. O C eu não preciso, porque já está incluso. E o B, eu vou colocar o mesmo valor que o A me passou, porque vai ser um valor de referência, a instalação e o frete. E com isso eu tenho os 3 valores totais que o fornecedor A, B e C vai me custar para me fornecer e instalar e entregar aquela porta. Então, qual seria o mais vantajoso neste caso? O fornecedor C, né? A melhor oferta. Então, essa é a primeira coisa que a gente vê, qual que vai ser, né, a melhor oferta. Porém, quando nós estamos montando um orçamento, nós precisamos utilizar dessas 3 cotações e fazer uma média, e essa média vai ser o valor representativo desse meu serviço. Então, quando eu não vou ainda comprar, eu só estou apenas montando o meu orçamento, então eu tenho que fazer a média desses 3 valores e essa média vai ser o valor representativo desse serviço. E aí, como que eu faço isso? Eu tenho que anotar. Eu vou chamar que essa cotação, cotação número 1, né? O insumo é a porta termoacústica, todas elas é por unidade. E esse preço unitário aqui, ó, não é o preço diretamente que os fornecedores me passou, mas sim o preço total, já lá incluso o frete e a instalação. Por isso que eu tenho que fazer aquela conta primeiro, né? Eu vou marcar o nome do fornecedor, a empresa, e o contato deles. Então, eu coloquei aqui um e-mail fictício do fornecedor A, B e C, tá? Então, eu faço a média desses 3 valores, 66.500 do A, 80.500 do B e 66.350 do C. E aí, o valor que eu vou usar na minha planilha orçamentária para esse serviço não vai ser nem 66.500, nem 80.500 e nem 66.350. Vai ser esse aqui, ó, 71.116,67, que é a média desses 3 valores aqui, tá? Esse é um valor representativo. Só que tenho que deixar registrado as 3 cotações que eu fiz nas 3 empresas
eu tenho que deixar isso registrado, ok? Agora vamos fazer um exercício de equipamentos. O exercício de equipamentos que nós vamos fazer é calcular o custo horário produtivo e improdutivo desta moto niveladora de acordo com os dados que foram dados aqui abaixo. Então, aqui eu já coloquei os valores calculados da depreciação, juros, pneus, combustível, lubrificantes, operador e manutenção, que são todos os itens necessários para poder eu calcular o custo horário desse meu equipamento. Então, lembrando o que é custo horário? É o quanto custa a hora desse equipamento aqui trabalhando lá na minha obra, né? Não é o preço dele para eu comprar, mas é o quanto que está custando a hora dele, ele funcionando lá. Então, tudo isso aqui vai ser levado em consideração, a depreciação, né? Porque vai perdendo valor com o tempo, juros também, que eu vou perdendo valor com o tempo, o gasto com os pneus, o combustível que ele gasta, lubrificante, no caso desse equipamento, o custo com o operador e custos de manutenção em geral que tem esse equipamento aqui. Tá? Então, todos esses valores, eles são calculados à parte. Vocês podem até acompanhar lá no livro, é o mesmo exercício do livro, nosso base, como que foi calculado cada um desses aqui. Mas o importante é a gente saber como que eu vou compor o custo produtivo e o improdutivo, porque eles são diferentes. No caso do custo produtivo, nós vimos na aula passada a fórmula do custo horário produtivo ou custo horário total, que vai levar em consideração três quadros. A custo de propriedade, que é a depreciação e os juros, o custo de operação, que vai ser o que eu gasto na minha operação, pneus, combustível, lubrificante e a mão de obra. Tudo isso aqui, enquanto o equipamento está funcionando, vai estar gastando. E o custo com manutenção, tá? Então tá aqui a legenda, essa é a fórmula que nós vamos usar. Sabendo disso, a hora produtiva, que vai ser hora produtiva, é a mesma coisa que o custo horário total, ou seja, são todos aqueles parâmetros que a gente acabou de ver. Então, nós temos o valor da depreciação, os juros, os pneus, combustível, lubrificante, operador, manutenção. Simplesmente vou então, já estão calculados cada um desses itens, então eu vou apenas somar eles, né? E o valor total vai ser R$ 116,85. Isso significa que a hora daquela moto niveladora funcionando é de R$ 116,85 para mim. Isso que custa aqui, ó, por hora. A hora. Todos esses valores aqui é por hora, tá? E qual que vai ser a hora improdutiva? A hora improdutiva não considera os custos de operação, porque aqui é exatamente da hora improdutiva, do momento que o meu equipamento não estiver funcionando. Ou seja, ele não vai funcionar às 8 horas por dia lá do meu serviço. Vai ter um tempo que ele vai ficar parado. Esse tempo que ele vai ficar parado, ele não tem custo de operação, mas ele tem a depreciação, que acontece com o tempo, os juros também, e também tem a mão de obra que, mesmo ela estando parada, ela está lá e você paga por ela. A mão de obra do operador. Então, qual que vai ser o custo da hora improdutiva? Vou considerar depreciação, juros e o operador, que vai dar um valor de R$ 51,20 por hora. Tá? Lá no Sinap, vocês viram, mostrei na aula passada, que a Sinap vai chamar a hora produtiva de CHP e a hora improdutiva de CHI. Tá? Então, vão ter dois tipos de hora produtiva e improdutiva que vão considerar dentro de uma composição de um serviço. Aí, algumas perguntas sobre
esse exercício. Qual que é a parcela que mais vai impactar no custo horário total? Se a gente colocar todos aqueles valores, nós vamos ter aqui 27% da depreciação, 11% juros, 1% pneus, 19% combustível, 12% lubrificantes, 6% operador e 24% manutenção. Tá? Então, isso aqui está relacionado a cada um daqueles valores colocados lá. Então, a parcela que mais vai impactar vai ser a depreciação, seguida do custo com a manutenção, que é um dos realmente mais caros para você ter um equipamento desse modelo, né? Cada equipamento pode variar isso daqui, pode ter equipamentos que seja outro item, seja o que mais impacta. Aqui a gente está falando especificamente dessa motoniveladora. Outra pergunta, qual que é o custo de propriedade, operação e manutenção desse equipamento? Então, quando a gente fala de custo de propriedade, eu só vou considerar depreciação e juros, que vai ser R$ 44,30. Se eu estiver falando da operação, o que considera na operação? Pneus, combustível, lubrificante e operador. Vai ser um valor de R$ 44,95. E a manutenção é apenas um item, então R$ 27,60, tá? Qual que mais vai impactar aqui? Claro que os custos de operação, seguida do custo de propriedade e depois de custo de manutenção. Graficamente vai ficar assim também, ó. Custo de propriedade, 38%. Custo de operação, 38%. E custo de manutenção, 24%. Então é isso, pessoal. Se atentem para as atividades e até a próxima aula.